Olá, tudo bem? Voltando aos vídeos sobre a ordem de Deus. Precisamos desaprender algumas coisas antes de tentarmos apresentar a ordem de Deus, encontrada em sua palavra. De como os cristãos devem se reunir para a adoração e ministério da palavra. E também a ordem de Deus para o governo da igreja. Infelizmente, existem algumas falsas ideias que primeiro precisam ser descartadas. Do mesmo modo como um construtor cava fundo para remover uma grande quantidade de resíduo e de solo ruim antes de começar a construção, antes de fazer ali a sapata, ou a sua base, nós podemos ver, na nossa vida não é diferente para aprender a ordem de Deus. Nós podemos ver isso em Lucas 6:48. Sentimos ser necessário descartar algumas ideias que passaram a ser aceitas no mundo cristão e que simplesmente não tem qualquer base nas Escrituras. Com o tempo, muitas coisas passaram a ser aceitas pelas massas, no testemunho cristão, como se fosse a maneira de Deus fazer as coisas. Parece que pouquíssimas pessoas se deram ao trabalho de verificar se essas coisas estavam em conformidade com a palavra de Deus. Que é o mapa, e guia do cristão. As pessoas simplesmente aceitaram tudo do jeito que receberam. Um dos problemas disso é que, após convivermos com certas coisas por muito tempo, elas tendem a ficar arraigadas em nossa mente, como se fossem verdades, quando na realidade não passam de tradição. Essas ideias preconcebidas anuviam nossos pensamentos e nos impede de enxergar a verdade. Portanto, para muitos de nós, aprender a verdade da ordem de Deus, de como os cristãos devem se reunir para adoração e ministério, irá significar desaprender algumas coisas que equivocadamente assimilamos ao longo dos anos. E isso nem sempre é algo fácil de fazer. Mas se quisermos aprender da ordem de Deus, como está nas Escrituras, precisamos desaprender aquilo que muitas vezes é criado pelos homens. A ruína no testemunho cristão. Quando nós voltamos para a palavra de Deus, vemos que quase todos os escritores do Novo Testamento previamente previam que a ruína e o abandono da palavra de Deus entraria no testemunho cristão. Portanto, não deveria ser uma grande surpresa para nós quando víssemos esse abandono da ordem de Deus na criação de igrejas denominacionais e não denominacionais. A segunda epístola do Novo Testamento se ocupa particularmente deste assunto. Cada epístola revela algum aspecto da fé cristã sendo abandonado e, consequentemente, assinala o caminho para aqueles que são fiéis e seguirem em cada situação. Primeiro, epístola, vamos ver a citação em Apocalipse sobre os Efésios. Descreve o abandono do primeiro amor, Apocalipse 2, do 1 ao 7. Epístola aos Tessalonicenses, a segunda epístola aos Tessalonicenses, trata do abandono da bendita esperança, a vinda do Senhor no arrebatamento.
A segunda epístola de João considera a gravidade de se abandonar a doutrina de Cristo. A segunda epístola de Pedro apresenta o abandono da piedade prática. A segunda epístola aos Coríntios trata, dentre outras coisas, do abandono da autoridade apostólica, conforme é encontrada nas Escrituras. A segunda epístola a Timóteo nos fala do abandono da ordem na casa de Deus. Esta está particularmente conectado ao assunto que estamos considerando.